Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos falar mais um pouco sobre o reino de Deus. E a parábola do reino de Deus, a parábola das bodas, a festa que foi preparada, e tudo foi preparado para os convidados. O Evangelho de Mateus, ele está sendo escrito para dizer que Jesus, ele não veio somente para os judeus. E o fim dele é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mas quando o Senhor Jesus prega por parábola, em Mateus, lá no capítulo 13, ele fala que eu prego por parábolas para que eles não ouçam e não entendam. Isso está no versículo 13 e 14. E aí depois lá no versículo 34, ele diz que é para confirmar as escrituras, a profecia pela palavra do profeta Isaías. Isso ele já vai dizer lá no versículo 14, depois no versículo 34 e 35 também. Então Jesus, ele prega por parábolas. Mas ele prega por parábolas para que as pessoas não entendam? Não. O significado verdadeiro é que eles não vão entender mesmo. E aí quando o Senhor Jesus relata, essa parábola, as pessoas vão ouvir e muitas vezes não vão entender como Jesus, ele ensinou lá no capítulo 13. Nós temos na Bíblia, meus irmãos, muitas parábolas que elas estão assim bem esclarecidas a nós. Por exemplo, parábola do semeador. Jesus conta a parábola e dá a explicação da parábola ponto a ponto. Parábola do pródigo. Parábola das virgens. O que Jesus quer ensinar na parábola das virgens? Jesus quer ensinar na parábola das virgens que nós podemos ser prudentes ou imprudentes. Então não tem muito segredo. Não adianta muitas vezes a pessoa querer ficar achando coisa que não tem.
ficar preocupado com o azeite, aí já entra na questão que perdeu o azeite, perdeu o Espírito Santo. Meus irmãos, não é nada disso que Jesus quer ensinar. E aí você vai vendo as outras parábolas, que Jesus vem ensinando sobre o pródigo, né? O pai e os dois filhos, o mais moço e o mais velho, representando ali os gentios, representando mesmo os judeus que estavam ali, que Jesus veio para eles, eles estavam na casa do Pai, mas eles não aprenderam nada com o Pai. Eles não se tornaram a imagem e semelhança do Pai. E aí nós falamos naquela ocasião acerca da presença do terceiro filho, aquele que o Pai quer ter comunhão, o convertido, o que tem alegria na casa do Pai, o que tem prazer na casa do Pai, aquele que com um pedaço de pão na casa do Pai está contente, aquele que quer chegar na casa do Pai e ser reconhecido mesmo como servo. E aí o Pai vem com toda aquele amor, o beijo, o abraço, o perdão, e tudo isso o Pai nos proporciona ali. Muito bem. Quando nós lemos aqui a parábola das bodas, se você não observar o contexto todo, o que está acontecendo, né, como se fosse, por exemplo, o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e vai terminar lá no capítulo 7. Aquilo ali, meus irmãos, é uma forma literária, que, por exemplo, Mateus, Jesus talvez não pregou tudo aquilo no mesmo dia. Mas depois de 35 anos que Mateus foi escrever o Evangelho de Mateus, então ele compilou o Sermão do Monte. Então ele foi lembrando através do Espírito Santo e talvez das anotações que ele fez, então ele compilou ali o Sermão da Montanha. E quando você lê a parábola das bodas aqui sozinho, dá a impressão que o camarada então foi para o céu, chegou lá e foi jogado fora. Mas não é nada disso. Então se você lê, dá a impressão que a pessoa foi para o céu, aí chegou lá, Deus olhou para ele e falou assim: ih, rapaz, você não é daqui não, vai embora. E não é isso que a parábola ela quer assim nos ensinar. Apesar que quando nós vamos aprender da palavra de Deus, nós temos que buscar na simplicidade e também no bom entendimento qual é o tema central da parábola. Então, qual que é o tema central da parábola? Capítulo 22, versículo 12. Foi quando o rei chegou na festa, no versículo 11, e achou lá um camarada, e no versículo 12 ele diz, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então a questão, meus irmãos, muitas vezes a pessoa fica preocupada como ele entrou. Mas, na verdade, o que a parábola quer me ensinar aqui é que não pode o quê? Entrar. O que a parábola não está me ensinando é como ele entrou. Eu já vi gente preocupado com esse texto aqui, de como o camarada entrou. Então, na impressão que ele criou no coração e na mente dele, o cara foi para o céu, ele conseguiu chegar lá, mas de repente Deus olhou ele e jogou ele de volta. O que a parábola quer dizer aqui, o que Jesus quer nos ensinar e está ensinando para uma classe aqui de pessoas, é que não pode entrar. Muito bem. Mas isso é só para você ficar guardado aí dentro do seu coração e da sua mente. Se uma pessoa pudesse chegar no céu, uma alma, e aí Deus lá olhasse na pessoa de Cristo, olhasse para a alma e falasse assim: não, se seu lugar não é aqui, eu vou te lançar fora. Não é isso que a Bíblia me ensina. Se eu for seguir essa linha de raciocínio, eu estou dizendo que uma pessoa ele perde o quê? Salvação. Mas quando eu olho para as Escrituras e vejo que Deus e em Deus não tem falha, porque se há falha, meus irmãos, é em nós, não em Deus. Então nós vamos ler lá Evangelho de João, capítulo 6, e versículo 37. Então quando uma pessoa disser para você e quiser te ensinar que salvação se perde, que aquela parábola ali é o que Jesus quer ensinar, você diga para ele: não, você precisa ler mais um pouco a Bíblia. Porque Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, todo aquele, palavras do Senhor Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim,
de modo nenhum o lançarei. Mas lá na parábola, o rei mandou amarrar o cara, amarrar os pés e as mãos e lançar ele aonde há choro e ranger de dentes. E aí quando você lembra daquilo que Jesus ensinou no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 28, as minhas ovelhas, elas nunca hão de perecer. E se você é realmente uma ovelha que é do aprisco de Cristo, você nunca vai perecer, porque salvação não se perde. O verdadeiro salvo não perde salvação. O que pode acontecer com você, talvez, porque salvação é uma questão individual. É você e Deus que sabe se você é salvo ou não. Como é que eu identifico a salvação na sua vida? Através de obras e não de trapo de imundícia. Porque nós temos que fazer diferença entre obras e trapo de imundícia. Porque tem gente que está achando que está fazendo obras porque ele é salvo, aí ele vai cair lá naquilo que Deus diz para Isaías. Eles estão fazendo trapo de imundícia. Não é as boas obras do salvo. Então quando você vê Jesus falando, olha, o sal da terra, isso são coisas claras para nós. Mas tem algumas parábolas que você tem que olhar então o contexto, o que está acontecendo, tudo, para que você não tire uma conclusão errada. É a mesma coisa de você ler o livro de Apocalipse, as cartas às igrejas e ler lá, há o que vencer. Aí você põe na cabeça que é você que vence. E não que foi Cristo que venceu na cruz, por mim. Então você tira uma impressão e uma conclusão errada. Muito bem, e isso pode acontecer conosco, mas devemos pedir mesmo a Deus, que Deus nos livre disso. Que Deus ele sempre esteja nos corrigindo, e trabalhando mesmo através da nossa vida. Muito bem, então nós vamos aprender aí o contexto da parábola das bodas. Mateus capítulo 21, versículo 23, vamos ler. Então aí você vai descobrir aonde Jesus está, e para quem Jesus vai proferir essas palavras. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Então Jesus está no templo, e aí Jesus está ensinando, e de repente acerca-se de Jesus a nata da religião. Os escribas, os sacerdotes, chega diante de Jesus os anciãos do povo, e a primeira coisa que eles tentam Jesus é, com que autoridade você está fazendo isso? Jesus vai colocar eles à prova dizendo se João era de Deus ou não era. Porque quando nós pensamos em autoridade, meus irmãos, autoridade é diferente de poder. O presidente da república, ele pode ter o poder institucional, mas ele pode perder o quê? A autoridade. Poder não é autoridade, poder é instituição. O que aconteceu com Jesus e com João, meus irmãos, é aquilo que as pessoas olhavam, ouviam e começaram a ver neles mesmo uma autoridade e se maravilhavam com aquilo que eles pregavam e viviam. Um pastor pode ter poder, mas ele pode não ter autoridade. E que Deus me livre de ter poder. E eu quero sempre ir pela questão do reino. O maior precisa ser o menor. Os últimos é que serão os primeiros. Eu quero seguir essa linha do reino de Deus. Quando uma pessoa olhar para você e falar que você vai ser alguma coisa assim meio que insignificante, agradeça a Deus se você já é um servo de Deus. Porque você está no caminho certo. Isso aí são as coisas do reino de Deus na nossa vida. Então onde Jesus está? Jesus está no templo, ele estava ensinando, cercaram dele ali os sacerdotes, os anciãos, os principais ali do povo. E aí então Jesus ele vai e conta outra parábola. Capítulo 21, versículo 29 e versículo 30. Jesus contou a parábola
do pai com aqueles 2 filhos. Versículo 29, e ele respondeu, o pai tinha dito para o filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe na mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, Jesus está ensinando, Jesus está falando aos corações. A primeira coisa que eles indagaram Jesus é acerca da autoridade. Jesus falou assim, eu não tenho autoridade institucional, eu tenho uma autoridade de Deus. Porque quando Jesus pregava, quando você chega lá no final do Sermão do Monte, a Bíblia diz que todos que ouviram Jesus, inclusive a classe da religião, disseram, esse homem prega com autoridade e não como os fariseus. Então Jesus tinha uma autoridade vinda do Pai. Então essa primeira questão, Jesus trabalhou. Mas a religião instituída, ela trabalha com o quê, meus irmãos? Não com autoridade, ela trabalha com poder. Poder. O que as pessoas buscam mais, irmãos? O que a massa busca? Milagres, sinais, proezas, todos estão buscando essas coisas. Maravilhas. Nós não temos nada contra isso. A Bíblia não tem nada contra isso. Mas você precisa ver muitas vezes se isso é mesmo de Deus ou não. Se vem de Deus, se é bíblico, se está nas Escrituras. E aí Jesus está lá, contou a parábola e disse para eles o seguinte, não adianta conhecer a doutrina, não adianta conhecer a teologia, porque o pai falou para o filho, filho, vai hoje na minha vinha. Ele falou, eu vou, eu conheço, eu sei o trabalho. E não. Então Jesus está dizendo o que para eles? Vocês conhecem, vocês sabem, mas vocês não obedecem. E aí Jesus olhou para o outro filho, e o filho lá, que não sabia muita coisa, que estava lá, e o pai falou para ele assim, filho, vai na minha vinha. Ele falou, não, não quero. Mas arrependido foi. Que interessante, meus irmãos. Talvez, e tenho certeza plena disso, que nós temos pessoas nesse mundo, nessa cidade, nesse estado e nesse país, que sabe menos de Bíblia do que você e obedece mais do que você. Talvez a pessoa não conheça os princípios da teologia e tudo mais, mas ele tem uma obediência tão grande ao Pai que supera a nossa. E Jesus está dizendo isso para eles. E eles estão ouvindo isso de Jesus. O que Jesus quer dizer, meus irmãos? Jesus quer dizer aquilo que ele ensinou no Sermão da Montanha. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa em cima da areia. E aí Jesus chamou ele de nécio. Muito bem. E aí Jesus está dizendo para eles assim, olha, aquelas pessoas que vocês menos esperam, elas estão se arrependendo e estão vindo. E vocês que acham que estão no cume da nata, lá naquela nata do leite, toma cuidado. Que não adianta só você conhecer, ter a teologia, saber, mas não obedecer. Jesus trabalhou muito isso no coração deles. E aí depois Jesus conta uma outra parábola. A parábola dos lavradores maus, que é do versículo 33 ao 46. Quando uma alma, meus irmãos, ela se torna indiferente ao amor e à graça de Deus, sabe o que a gente vira? Assassino cruel. Sabe o que Jesus está dizendo? E tinha um fazendeiro, um dono de uma fazenda, que arrendou a sua fazenda lá para um pessoal, e aí ele enviou os servos, e o pessoal bateu nos servos, enviou outros servos, e eles mataram os servos. De quem que Jesus está falando? Dos profetas.
E aí por fim ele enviou quem? O seu filho. E eles mataram o filho, porque eles foram indiferentes ao filho. O que Jesus está ensinando para a nata da religião? Vocês estão diante do Filho de Deus e vocês estão indiferentes a Ele. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas sentam nos bancos da igreja e são indiferentes ao Cristo, à palavra. E sabe o que vai criando dentro de nós? O que vai criando dentro de nós, meus irmãos, é um endurecimento do nosso coração. E nós vamos nos tornando, meus irmãos, e abrindo brecha na nossa vida, para nos tornarmos malignos, perversos. A malignidade vai tomando conta da gente. E aí esses homens mataram os servos e mataram o filho, na pessoa de Jesus Cristo. O interessante, meus irmãos, é que quando a gente lê por que Jesus pregava por parábolas, aí ele diz, para que eles não entendam, certo? Só que aqui nessa parábola aconteceu uma coisa estranha aqui, irmãos. Olha o versículo 45, por favor. Mateus capítulo 21, verso 45. Preste atenção nas escrituras. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus... Olha só, meus irmãos. Jesus pregava por parábolas que era para a pessoa não entender. E a Bíblia diz aqui que esses homens, quando ouviram Jesus, eles entenderam que Jesus estava falando da pessoa deles. Versículo 46. E contanto buscassem prendê-lo, temeram a multidão, porque estas o consideravam como profeta. Eles se tornaram assassinos cruéis, homens terríveis. Eles sabiam que Jesus estava falando com eles, meus irmãos. Muitas vezes a pessoa senta no banco da igreja, a palavra de Deus fala com ele porque fala comigo. Mas ele sai daqui indiferente à palavra de Deus. O Cristo. Ele sai indiferente a tudo que é de Deus. E o risco que ele corre é de se tornar um ser maligno, perverso e assassino. E a pessoa conhece a Bíblia, prega a Bíblia, fala de Deus, mas não vive nada do que fala. E aí a pessoa vira desse jeito aqui, ó. Qual que é o tema central da parábola? A questão não é como ele entrou. A questão é que não pode entrar. E aí você chega lá, todos os religiosos que cercaram Jesus, os homens da alta sociedade da religião, sábios e entendidos das escrituras, Jesus olha para eles e diz assim: vocês não podem entrar, porque vocês estão sem as vestes nupciais. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Você já se sentiu algum dia sem as vestes nupciais? Quando indagado no seu coração se você é um devoto ou é um seguidor e discípulo de Cristo? Você sabe o que é devoto? O devoto é aquele que supostamente tem um Deus que ele crê. E o devoto, ele tenta angariar o quê? Seguidores, aliás, devotos para esse suposto Deus que ele crê. Certo homem, certa feita, entrou dentro de um comércio e o camarada já reconheceu ele como pastor e ele foi falar, o camarada falou: eu sou devoto de São Expedito. Ou seja, você não precisa falar nada para mim. Aí o camarada olhou para ele e disse assim: olha, mas o senhor é devoto ou seguidor? Mas tem diferença? Tem. Porque o devoto é aquele que só fala do Deus que ele crê e tenta arregimentar mais devotos para esse Deus. O seguidor
é aquele que segue, é o discípulo que pratica tudo o que o seu Deus ensina. Então, se o senhor é um seguidor, se o senhor é um discípulo, se chegar alguém aqui na sua loja e não tiver dinheiro para comprar, se o senhor fosse mesmo um discípulo desse seu Deus, o senhor podia deixar a pessoa levar sem? E se o senhor fosse devoto, aliás, discípulo daqueles que fazem lá um propósito de pobreza, o franciscano recebe R$10, ele guarda para ver se encontra alguém ali na frente que precisa dos R$10 mais do que. Então o senhor já não teria a sua loja. Está entendendo a diferença de devoto e seguidor e discípulo? E muitas vezes, irmão, nós somos só devoto. Mateus capítulo 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderia em alguma palavra. E enviaram-lhe os discípulos juntamente com os herodianos. Então eles enviaram o poder eclesiástico e o poder do império. Vamos intimidar ele agora. Versículo 16. Para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes o quê? E o que muitas vezes tem dentro do nosso coração, meus irmãos? O que está encaracolado dentro do nosso coração? Fala para mim. O que está escondido aí dentro? A malícia. E conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Perguntou: De quem é essa esfinge da inscrição? Responderam: É de César. Então ele disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram. Deixando, foram-se. Jesus, ele é a própria sabedoria. Quem que o César dizia que ele era? Deus. Todos os imperadores romanos se auto-intitularam Deus. O que Jesus disse? Dai a César o que é, e a Deus, e a Deus. Então não coloca o César de paridade com Deus, porque ele não é. Vamos para o contexto da parábola das bodas. Aliás, para o texto. O reino de Deus é semelhante a um rei, versículo 2, que celebrou a bodas de seu filho. E então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas, vinde para a festa. Se os irmãos estão lembrados da parábola do pai e do filho mais novo e do mais velho, que é o pródigo, quando o filho salvo, transformado, o terceiro filho voltou, o que o pai preparou para ele, irmãos? Uma festa, com um cevado para fazer a festa. E ele precisava do que, irmãos? De uma roupa nova, e de uma aliança nova, e de um sapato novo. E quem que não entrou na festa, meus irmãos? O irmão mais velho. Então a festa está pronta. Sabe o que acontece com a gente, meus irmãos? Nosso coração está endurecido e a gente não quer entrar na festa. Porque nós nos tornamos indiferentes ao nosso Deus e à sua palavra. As prioridades da nossa vida já não são mais Jesus e a palavra de Deus. O ser fiel, o honrar, não, já não são mais. Nossas prioridades são outras.
nós não entendemos mais mexer com o amor. O amor tem duas visões distintas dele. Primeiro, o amor do samaritano, que é incondicional. O outro amor é o amor de um casal, de um marido, de uma esposa, que é um amor recíproco. Recíproco. Vamos lá. Amor precisa de resposta. Mas o nosso coração vai ficando endurecido para as coisas de Deus, que nós perdemos até essas coisas. E aí, como que eu vou amar o próximo? O meu irmão? Se eu já perdi a definição de amor incondicional, de amor recíproco. E Jesus então diz para eles, mandou convidar outros, encheu a casa, e aí então aparece, lá no versículo 11, entretanto, e entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, mas a questão não é entrar. A questão é que não pode. E o que Jesus está dizendo para nós, meus irmãos? Que não pode entrar na festa do reino se você não traja as vestes nupciais. Não pode participar da comunhão do reino de Deus se você não traja as vestes nupciais. Não pode fazer parte da noiva de Jesus se você não traja as vestes nupciais, a natureza, o caráter do Cristo. Até quando nós vamos ficar indiferentes ao nosso Deus e à sua palavra? Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 3. Aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não vai poder entrar. Não é que chegou lá e vai ser jogado fora. Não, é que não vai poder entrar. Não vai desfrutar. E aí nós estamos então perdendo o tempo, passando semana após semana, meses após meses, anos após anos, sentados no banco da igreja e ainda indiferentes a Cristo, sem as vestes nupciais, sem poder entrar e desfrutar mesmo do reino de Deus na nossa vida. O problema nosso, meus irmãos, é que nós não desfrutamos de todas as bênçãos celestiais do reino de Deus. É porque nós ainda estamos indiferentes a Ele. E se uma alma não se converter a Cristo, ele não pode trajar as vestes nupciais. E ele não pode entrar no reino de Deus. O que o rei disse para esse camarada quando ele viu ele? Rapaz, você não tem compromisso comigo. O que você está fazendo aqui? A pergunta é, se você não tem compromisso com o rei, o que você está querendo? Se você ainda não tomou uma decisão plena na sua vida, por entregar a sua vida, o que você está fazendo aqui? E o rei olha para ele. Por quê? Capítulo 21 de Mateus, versículo 32. Porque João veio a vós outros do caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmos, vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, o rei olha para aquela pessoa e pergunta para ele, filho, o que você está fazendo aqui? Você não entendeu ainda?
Você não tomou ainda aquela posição diante de Deus, assumiu a responsabilidade diante de Cristo. Até quando você vai querer participar da festa, mas não trajar a veste nupcial? Porque tem gente que é assim, irmãos. Ele quer participar da festa, mas ele não quer trajar a veste nupcial. E eu estou enviando a minha palavra a você, mas você continua indiferente. E lembre-se, para quem Jesus está dizendo: para os sacerdotes, os fariseus, os principais dos anciãos. Versículo do capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados. Deus, ele continua chamando. Eis que estou à porta e bato. Deus continua chamando por você. Deus continua chamando. Muitos são chamados. Deus continua a te chamar. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E nós somos chamados para quê, meus irmãos? Paulo vai responder. Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu. Então, para que Deus nos chamou, irmãos? Deus não nos chamou para ser devoto. Deus, ele nos chamou, meus irmãos, para sermos aqueles que vamos ter 5 casas, e aí um dia você só vai ter 2. Porque aí você vai ver o que não tem. Deus, ele nos chamou para falar com o desprezado Zaqueu. Deus, ele nos chamou para pregar o evangelho no poço de Jacó para a mulher de Samaria, que já tinha quantos maridos? Deus, ele nos chamou para acudir o necessitado. E isso nós só vamos conseguir fazer se nós formos a imagem de seu Filho. O propósito de Deus para a nossa vida é sermos a imagem e semelhança do seu Filho. É ser um discípulo, um seguidor, e trajar as vestes nupciais. Apocalipse capítulo 3. Então a questão da parábola não é como ele entrou. A questão da parábola é: não pode entrar. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Deus dá um conselho. Aconselho que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Deus está dando um conselho para você. Compra de mim o ouro fino, a roupa branca, a roupa para cobrir toda a sua nudez, o colírio para que você possa enxergar as coisas, e a roupa nupcial, meus irmãos, é para cobrir tudo mesmo, é para cobrir o pecado. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: sabe estes, os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A roupa nupcial, ela foi lavada e alvejada pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que nós podemos então participar da festa. E Deus então está dando um conselho para você. E muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, nas nossas malícias, que essa pergunta fique dentro do seu coração: quando que eu sou devoto ou seguidor? E se você ainda não trajou as vestes nupciais, esse é o momento de entregar sua vida ao Cordeiro, ao Cristo, e tomar a decisão plena
na sua vida, para que você um dia não seja achado sem as vestes nupciais, e aí vai ser lançado aonde tem choro e ranger de dentes. Cristo convida: vinde a mim, vinde a mim.